Olá! Qual o melhor substrato para as nossas orquídeas? Quais tipos de substrato que tem? Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre os substratos. Eu estou aqui dentro do meu orquidário, aqui junto com essas orquídeas lindas, cheias de flor. Eu fico encantada, gente. Olha aqui para vocês verem, amadas. Essa orquídea aqui, 3 galhos de haste floral para florir. E tem muita orquídea aí florescendo para dar flor. A gente ama. Eu coloquei até uma lâmpada aqui no orquidário, que a gente não tem muito tempo de dia para cuidar aí das orquídeas. A gente fica em dúvida, qual o melhor substrato? Existem vários substratos para as orquídeas. Olha para vocês verem, os chips de coco, a pedra brita 1, a 0, a argila expandida. Eu vou colocar aqui para vocês o musgo. Olha o musgo, a durabilidade do musgo é muito pouca. Ele funga também quando ele está muito molhado, quando seca ele seca muito. O isopor que a gente geralmente coloca abaixo da brita para ficar mais leve. Aqui temos chips de coco, macadâmia, casca. Então assim, tem pessoas que cultivam só no carvão. Eu vou falar para vocês que o carvão ele seca mais do que o cultivo em pedra brita. O meu cultivo aqui é todo em pedra brita. Eu não tenho muita experiência. Tem pessoas aqui no Brasil que já cultivam só em carvão e tem pessoas no exterior, mas eu não tenho experiência. Vou falar do que eu tenho experiência, que é o cultivo em pedra brita, que é o cultivo em casca de pinos com chips de coco e carvão, aquele mix das orquídeas, tá? Primeira coisa, todas as orquídeas é o mesmo substrato? Tudo é aquele casca de pinos com chips de coco? Tudo? Não. Existem três grupos de orquídeas, que são as epífitas, que é mais de 90% das orquídeas, que a gente vai cultivar nesse que imita aí as árvores, que é nessa casquinha. Tem as rupícolas, que a gente também pode cultivar nesse tipo de substrato, e tem as terrícolas ou terrestre. Um exemplo delas é a orquídea sapatinho. Tem até uma bacia ali que eu fiz aqui no YouTube com vocês sobre a orquídea sapatinho. Orquídea sapatinho é terrícola. Qual que é o substrato? Eu uso metade de humus de minhoca e metade de areia grossa de construção. São orquídeas que não podem ser cultivadas nesses outros pedacinhos que a gente cultiva. Orquídea cimbídeo é terrícola. Eu vou colocar aqui uma foto das orquídeas que são terrícolas, mas são exceções. Fora essas, todas o substrato é o que eu vou falar nesse vídeo. Então esse vídeo é voltado para as orquídeas epífitas, que são no mundo inteiro mais de 90%. Epífitas estão abraçadas nas árvores, elas não são parasitas, elas não se alimentam da seiva das árvores, elas ficam ali como apoio. E eu não uso mais a casca de pinos. Onde que é muito usado? É muito usado nas estufas dos produtores, principalmente na Olambra, porque aquela casquinha fica leve e eles têm tudo muito controlado. Eles têm ali a água, a adubação, e eles ficam muito pouco tempo com essas orquídeas, não passa de 2 anos. Então dá muito certo. Mas como que seria o cultivo caseiro na nossa casa, dentro de casa, dentro do orquidário? Quando a casca de pinos, chips de coco, a casca de macadâmia, todos esses substratos orgânicos entram em decomposição, o que vai acontecer? As raízes, com esses ácidos orgânicos que é liberado na decomposição desses materiais, as raízes fermentam. Você pensa que a orquídea está bem, mas está fermentando e tem muitas raízes ali dentro do vaso que não estão absorvendo a água e nutriente que você está colocando. Às vezes a orquídea para de florir, você não sabe por quê, não é muitas raízes que estão efetivas, porque esse substrato, quando entra em decomposição, fermenta as raízes. Por isso que você tem que observar muito, quando você põe musgo, olha para você ver, não é vitalício, olha o tempo de duração, então sempre tem os pós e o contra. Olha para vocês verem do musgo, olha para vocês verem a diferença da pedra brita.
que é vitalícia, que você não tem que fazer o replantio, ela é inerte, ela não entra em decomposição. A mesma coisa da birita é o seixo rolado, é a pedra de rio, também é inerte, não entra em decomposição. A gente tem outros, por exemplo, como a casca de pinos, olha a durabilidade dela. Olha para vocês verem os chips de coco, a casca de macadâmia. Então, cada um tem uma durabilidade e a gente tem que respeitar isso. Por quê? Não podemos deixar entrar em decomposição porque é nocivo para as raízes. E você sabia que mais de 90% da absorção de água e nutriente das orquídeas é pela raiz? Quanto mais raízes as suas orquídeas têm, mais flores. Então, nunca corte as raízes das suas orquídeas. As orquídeas, vocês então perceberam que é diferente das outras plantas? Eu falo que é aquele patinho negro, da historinha Um Patinho Feio. Ela é diferente. As raízes, nós não falamos que fica nas árvores, que não é aérea, ela não é aérea, ela é uma raiz que a gente fala raízes aéreas. Há milhões de anos não estão acostumadas a ficar ali com aquela matéria orgânica em decomposição. Já, por exemplo, um pé de alface, já, por exemplo, os antúrios, as árvores, são raízes terrícolas, terrestres, tão acostumados com a decomposição da matéria orgânica. Qual então seria a alternativa? Você cultivar, como eu cultivo aqui, em pedra brita, que é inerte, não vai entrar em decomposição. É uma excelente estratégia para que as raízes no cultivo em pedra brita, elas ficam sempre clarinhas, sempre branquinhas, porque elas não entram em decomposição. Vamos olhar aqui uma que está mais fácil de vocês visualizarem. Olha como que está. Eu quero mostrar para vocês lá dentro. Olha como que está lá dentro. Tá vendo que tá branquinha, tá saudável, ó. Raízes bem saudáveis. A mesma coisa em pedra de rio. Atenção, vocês ficam muito curiosos para saber se a brita esquenta. A brita não esquenta e ela conserva muita umidade. Então, cuidado na hora da rega e da adubação. Se você cultiva nesses substratos orgânicos e quer mudar para pedra em brita, então vale muito a pena você ver o cultivo em pedra brita, porque aí você vai saber direitinho como é esse cultivo. Se você quiser saber como é o cultivo em pedra brita, eu vou deixar a playlist aqui para vocês, tanto no card como da descrição abaixo, dos meus vídeos de orquídeas. Lá tem como cultivar, como é o cultivo de orquídea em brita. Se você ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Se você perceber que tem mais dias que eu postei esse vídeo, vá lá no direct do meu Instagram, que lá eu converso com vocês todos os dias. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho. Assim que eu postar vídeo novo, você vem correndo assistir. E se você souber de alguém que vai querer aprender a como cultivar a orquídea em brita, se quiser saber sobre os vários substratos para as orquídeas, então compartilhe esse vídeo. Gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!